Salve, salve galera, beleza? Pessoal, quero bater um papo com vocês hoje sobre o relatório gerencial do mês de junho aqui do RPR, tá? Ele foi disponibilizado aí pela gestora, né, no dia de hoje, dia 24 de julho, recebi o e-mail aqui às 9h30 com o relatório gerencial e achei interessante já trazer aqui para vocês. Acabou de sair do forno, tá? Tem várias informações interessantes aqui para a gente analisar e ponderar, claro, sobretudo em relação ao fluxo de caixa, né? Isso porque, como vocês sabem, os fundos imobiliários eles têm a obrigação de distribuir aí pelo menos 95% do seu lucro no primeiro semestre. E de fato nós tivemos aí o encerramento do primeiro semestre, que foi de janeiro de 23 a junho de 23, tá? Então tem algumas informações bem interessantes aqui para a gente analisar. Pessoal, antes da gente continuar aqui com o vídeo, vocês sabem, a gente está quase batendo a marca aí dos 4.000 inscritos, tá? 3.950. Então conto com a ajuda de vocês aí, se inscreve no canal. Vocês sabem que o conteúdo aqui do canal é um conteúdo mais técnico, é um conteúdo sem achismos. A gente costuma analisar sempre os números, né, os resultados, as receitas, as despesas, os lucros, as reservas de lucros, enfim. Então, aqui no canal você não vai ter achismo, tá? Então, eu não vou ter preferência por uma gestora X, Y ou Z, não. A gente vai ter preferência pelos números e pelo que os números dizem. Então, conto com o apoio de vocês, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo também, um cliquezinho que você dá ajuda o vídeo a impulsionar para muita gente poder assistir. E só para finalizar, eu abri recentemente o meu Instagram, tá? E lá no meu Instagram pessoal, eu tenho feito algumas postagens de investimento e pretendo agora deixar ele um pouco mais profissional. Então eu conto com o apoio de vocês também. Me sigam lá, é Ian Ferreira ME. Tudo junto, tá? Vou deixar aqui na telinha para vocês, Ian com Y. Então eu tenho trazido aí um conteúdo bem legalzinho também lá, alguns stories, algumas informações referentes aí ao mercado financeiro. Pode me seguir lá que você não vai se arrepender, que vai ter um conteúdo bem diferenciado para você também. Beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas então, vamos direto aqui analisar as movimentações do mês de junho e principalmente o fluxo de caixa, né? Que talvez seja aí o grande diferencial aqui do canal e o que vocês mais gostam mesmo e que de fato é o mais importante a ser analisado, né? A saúde financeira do fundo. Eu fiz alguns destaques aqui, esse primeiro principalmente por conta até do último vídeo que eu trouxe no canal, que eu falo basicamente como a deflação que foi registrada no mês de junho vai impactar os fundos imobiliários, sobretudo aqueles fundos que possuem um grande peso de IPCA no seu portfólio, né? Inclusive, eu até citei o RPR em um dos exemplos. Salvo engano, eu falei do VGIP, que tem 100% dos seus CRIs aí atrelados ao IPCA, né, um fundo 100% de inflação, e também do RPR, que tem uma boa parte aí em IPCA, além de IGPM, é claro, e também a questão do detalhe da competência, né? Então muitas vezes aí a correção monetária ela vai ter um atraso aí de 1, 2 até 3 meses para que a gente visualize o efeito dessa deflação no fundo imobiliário, ou mesmo de uma inflação muito positiva, né? Então existe esse delay, eu explico melhor sobre esse delay no último vídeo, então recomendo que você assista, e é justamente aqui o que a gestora comenta no início, né? Porque ela fala que por conta dessa recente deflação que houve, né, tanto do IPCA quanto do IGPM, as amortizações das operações do portfólio aqui do RPR acabam trazendo um certo alívio, né? Acabam trazendo um certo respiro aqui para o caixa do fundo, porque basicamente ele passa aí a ter uma receita um pouco maior proveniente das amortizações dos CRIs, né? Bom, aqui eu destaco, pessoal, um pouquinho das operações que estão com exposição em equities aqui do RPR, né? A gente sabe que houve aí algumas execuções de garantias por conta de CRIs inadimplentes, no caso aqui do RPR, né, de operações aí um pouco problemáticas, e o fundo passou a deter aí alguns bens imóveis, tá? Alguns equities. Então aqui no caso eu só destaquei qual é a projeção que a gestão aqui define de incremento quando esses equities forem todos maturados, né? Forem todos aí construídos, aqueles que estão em obras, vendidos, aqueles que estão em fase de vendas, etc. Então, existe uma projeção aí de mais ou menos 3 centavos, tá? Acima, né, do que ele já vem pagando aí, cerca de 1,30, 1,35.
por conta desses equities, tá? Então achei importante trazer essa situação aqui para vocês. Pessoal, vindo aqui já para o core do vídeo, a parte mais importante do vídeo, e aí eu peço para vocês um pouco de atenção, porque aqui tem bastante coisa importante, tá, para a gente conversar. Então vejam só, eu destaquei na verdade aqui só os últimos 2 meses para a gente fazer um comparativo, tá? Então veja que a receita de juros aqui dos CRIs do RPR, ela teve um leve incremento, né? Veja que saltou de 10 milhões e 79 mil para 11 milhões e 400. Na verdade foi um incremento bem significativo, algo aí acima de 10%, né? Então algo bem positivo aqui no caso no mês de junho. Aqui a gente tem a atualização monetária, ela se manteve relativamente estável, de 4 milhões e 200, caiu um pouquinho para 4 milhões e 8 mil reais. Lembra vocês que o RPR ele tem uma espécie de escada, né, em relação à competência da atualização monetária. Então ele tem uma parte que faz referência ao mês anterior, ele tem uma outra grande parte, salvo engano 64%, que faz referência a 2 meses atrás e mais uma pequena parcela que faz referência a 3 meses atrás. Ou seja, a deflação que foi registrada no mês de junho, nós só devemos senti-la de fato no rendimento, né, na atualização monetária do mês de agosto, tá, pessoal? De julho e de agosto, que vão ser os 2 meses aí que mais vão ter impacto por conta dessa deflação. Então, este valor aqui de 4 milhões certamente será reduzido aí nos rendimentos, né, do mês de julho. Porém, pessoal, uma informação muito importante, o maior impacto dessa deflação virá no mês de agosto, tá? No mês de agosto, porque no mês de agosto ele fará referência a aproximadamente 60% do IPCA registrado no mês de junho, que foi negativo. Então eu diria que no mês de agosto aqui, essa linha de correção monetária deve cair aí de 4 milhões para talvez algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio, a depender aí dos outros meses, né? Porque como eu já falei, ele tem aqui um peso escalonado. Ele tem uma parte em relação ao mês anterior, a maior parte a 2 meses anteriores e mais uma pequena parte a 3 meses anteriores, tá? Por isso que essa receita aqui tende a não ser zerada por conta da deflação, porque ele não tem 100% dos seus indexadores referentes a 2 meses, tá? Ele tem uma pequena parcela a outros meses também. Isso é muito importante que você entenda e não se assuste, porque um investidor que começa a entrar nesse mundo, né, dos fundos imobiliários e tal, e talvez venha a ter aí lá no mês de agosto, uma redução dos rendimentos, talvez ele se assuste, né? Veja que o fundo vem pagando aí consistentemente na casa de 1,20, 1,30, né? Ele manteve o patamar de 1,33, 1,34 nos últimos 3 meses. Então, se porventura no mês de agosto ele vir a pagar aí talvez 1,10, 1,15, às vezes o investidor acaba se precipitando e se desfazendo das suas posições, achando que o fundo perdeu fundamento. Não, ele não perdeu fundamento, ele continua com o mesmo portfólio, ele continua com os mesmos CRIs em carteira, a única diferença é que ele não pode controlar a situação macroeconômica, né? Ele não tem poder aí sobre como que vai performar tanto o IPCA quanto o IGPM, quanto também qual será a decisão do Banco Central em relação à taxa Selic, né? Que tem uma ligação muito grande aí com a inflação. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, percebam que no mês de junho o RPR utilizou 659 mil reais da sua reserva de caixa. Perceba que existe uma grande diferença aqui entre a reserva de caixa e a reserva de lucro, tá, pessoal? São coisas completamente diferentes. Inclusive, quando a gente olha aqui, né, no primeiro momento, a gente percebe que ele utilizou sua reserva de caixa. Mas quando a gente vê aqui embaixo no comentário, perceba que ele informa que foi tomada a decisão de reter 10 centavos como reserva de lucro. Então, a princípio gera, né, essa confusão, mas entenda, a reserva de caixa, via de regra, tá, para uma empresa, para um fundo e o que quer que seja, pessoa jurídica, é aquele valor destinado a despesas diversas, tá, pessoal? E aqui no caso do RPR acaba não ficando muito explícito, né, como eu já falei para vocês. Veja que ele faz só um destaquezinho de 1, e quando a gente vem no rodapé, aqui é dito que os resultados são apresentados em regime de caixa, então não diz muita coisa, né, não fica muito claro, mas tome esse cuidado, porque talvez olhando aqui você pense, poxa, o RPR acabou utilizando as suas reservas de lucro para compor o resultado. Mas não, na verdade foi justamente o contrário. O RPR no mês de junho realizou uma reserva, ele não utilizou a sua reserva, tá? Então a gente percebe que teve aqui um resultado líquido no mês de junho de 16,8 milhões contra 15,5 no mês de maio, né? Um incremento de 1 milhão e 300 mil reais. Veja que o resultado por cota pulou de R$ 1,33 para R$ 1,44.
54 centavos. E quando a gente olha aqui para o valor distribuído, veja que ele distribuiu um valor bem menor do resultado que ele teve. Ele acabou distribuindo 15,6 contra um resultado de 16,8, que é justamente a reserva de lucro que ele realizou na casa de 10 centavos por cota, tá? Olha só que interessante, né, pessoal? Perceba a importância de se entender, né, de se interpretar os dados de uma DRE ou de um fluxo de caixa, né? Então é por isso que eu sempre digo aqui no canal para vocês que, para mim, né, como investidor, eu invisto aí desde 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, para mim, essa informação aqui é a mais importante em todo tipo de fundo imobiliário, seja ele de papel, de tijolo, seja ele um fiagro. Esses números aqui são o que de fato norteiam o meu aporte mensal. Tá? Então, como eu já adiantei, né, no caso da atualização monetária, lá em agosto eu tenho consciência de que esse fundo aqui tende a pagar um rendimento abaixo do que ele vem pagando aqui. Isso não vai me assustar. Não vai me assustar por quê? Porque eu entendo, eu compreendo que ele tem um peso em IPCA e eu compreendo que ele faz referência a 2 meses anteriores. Tá? Então, isso acaba trazendo uma certa clareza para nós investidores, né, pessoal? Por isso que eu disse lá no começo do vídeo que este canal aqui não tem achismo. Eu não venho aqui dizer que eu acho que esse fundo é bom, que eu acho que esse fundo é ruim, que eu acho que esse resultado não foi legal. Não, a gente tem aqui o histórico, né, com todos os meses. Claro que existem fundos que não trazem esse histórico completo aí dos últimos 12 meses, mas é claro que na minha análise pessoal, né, de decisão para realizar os aportes, eu tenho essas informações. Então, isso aqui é muito importante, tá? Por isso que eu fiz questão de gastar um pouco mais de tempo aqui do vídeo nessa situação. Bom, e para finalizar aqui, pessoal, olha só que interessante o comentário da gestão, né? O fundo apresentou no mês de junho um resultado contábil de R$ 1,67. Porém, dentro deste R$ 1,67, 13 centavos não foi concretizado em caixa, ou seja, não poderia ser distribuído, porque lembre-se que o fundo tem que distribuir 95% do seu resultado caixa, não do seu resultado contábil, tá? Isso é muito importante. Dessa forma, o resultado caixa do fundo ficou em R$ 1,54. Porém, a gente tem que fazer os descontos das despesas, certo? A taxa de administração, de gestão, de performance, etc. E aí o fundo passou a ter um resultado de R$ 1,44, né? Ele fala aqui embaixo, e é justamente o que a gente viu aqui em cima, né? O resultado líquido por cota. Só que ele resolveu distribuir, ao invés de 1,44, 1,34 e realizou essa reserva de 10 centavos. Mais uma vez sendo redundante, né? Eu acho importante deixar isso bem claro para que fique de forma extremamente clara na sua cabeça, fixa na sua cabeça, como investidor, a importância de diferenciar aí seu resultado caixa, o resultado contábil, reserva de caixa, reserva de lucro, porque são conceitos contábeis, são conceitos financeiros diferentes e que influenciam diretamente na distribuição que o fundo vai fazer. Beleza? Pessoal, para finalizar o vídeo, eu estou aguardando aí pro mês de julho algo muito próximo aí de R$ 1,35, R$ 1,40, tá? E eu tô apostando em R$ 1,40. Agora, já no mês de agosto, como eu já adiantei para vocês, eu tô apostando em algo entre R$ 1,10, R$ 1,15, tá? Tô sendo bem conservador aqui nessa aposta. E considerando o preço de hoje, né? Ele tá na casa dos R$ 100 já. Lembro quando o fundo foi negociado há 2 meses atrás por R$ 88, R$ 89 e agora já subiu na casa dos 100, né? Mas mesmo assim, considerando esses R$ 100 de fechamento de pregão aí do dia de hoje, ele ainda está pagando um dividend yield acima de 1%, que é muito, muito, muito interessante. Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra gente, curte o vídeo e me segue lá no Instagram, @IanFerreiraME. Beleza? Valeu!